Aprisionado sem poder sair, para mim era o fim do mundo, a verdade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus. Primeiro a todos com a Santa Paz, Senhor Jesus. E vamos começar nosso domingo com Jesus, com oração. Maravilhoso Deus e Pai, abençoa esse programa que agora se inicia, abençoando a minha pessoa e a pessoa do irmão Raimundo, todos que vão nos acompanhar, a pessoa do irmão Chiquinho, que trabalha à noite. Abençoando o culto de hoje à noite, nossa web rádio, Facebook, YouTube. Esse final de semana, abençoando a semana que entra, que é a semana da eleição. Que seja uma semana de bênçãos e vitória, que tudo corra bem, que vença o melhor, que vença aquele que o Senhor vê que tem capacidade de governar o nosso país, sem fraude, governar direitinho, com justiça e fazer que todos sejam beneficiados e felizes. Aquele que o Senhor que é mais adequado, que é melhor para a felicidade do nosso país, do nosso estado, que sejam eleitos os melhores deputados estaduais e federais, melhor senador, que tudo seja escolhido não por nós, mas pelo Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo, amém. E que todos também que vão votar, né, em outra cidade possam feliz viagem de volta, amém. Então hoje não tem leitura bíblica, hoje é domingo com Jesus. Então nós não vamos ler o livro de Jeremias, vamos dar um foguinho hoje, que hoje o programa não é leitura bíblica, e sim domingo com Jesus. Eu costumo no programa Domingo com Jesus ler a história de uma pessoa, né, de um herói da Bíblia. Eu não sei o que eu fiquei, né? Faz muito tempo que eu não faço Domingo com Jesus, já vi passo radiado. Só palavra com o irmão Raimundo. Então, eu não sei. Onde eu fiquei? Então, porque eu não sei, então me desculpa aí que eu vou ler outra coisa. Eu vou ler outra leitura, só se for por coincidência, eu estou a mesma, né? Pode ser que eu esteja lendo a mesma por coincidência, mas eu acho que não. Eu vou ler aqui a história de Moisés, né? Que eu estou assistindo a Bíblia pelo IPTV e eu já estou começando a ler a história de Moisés. E a história de Moisés é no livro do Êxodo, né? Êxodo. Então, como o Êxodo todo contando a história de Moisés, né? Não é como o livro de Gênesis, que cada parte é um herói, não. É todo contando a história de Moisés, o livro do Êxodo. Então, eu vou ler, como eu estou lendo o livro de Jeremias, né? Eu vou ler cada dia um capítulo do Êxodo, que conta a história de Moisés, história essa, e nós vamos começar a ver agora, né? E daqui que eu acho esse Êxodo, meu Deus do céu. Vamos começar, né? Êxodo, primeiro capítulo, né? Vamos começar hoje a ler a história de Moisés. Os descendentes de Jacó no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, já estava, né, no Egito. Aliás, eles foram para o Egito em intermédio de José, que José chamou toda a família para o Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Então passou-se o tempo, né? Como acontece com todo mundo, quando passa o tempo, o que acontece?
A gente envelhece e um dia morre, né? Como aconteceu com José e sua família. Passou-se o tempo, eles ficaram velhinhos e morreram, né? Como acontece com todo mundo, como é natural. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, porque passou-se muito tempo. Mas os filhos de Israel foram fecundos, quer dizer assim, eles aumentaram muito. As outras pessoas que tiveram lá, o que morreu aqui foi José, Jacó, seu pai, seus irmãos, seus filhos, seus sobrinhos que tinham nascido na época. Mas passado muito para trás, foram gerando, um foi gerando o outro, seus filhos foram tendo filhos, os seus netos foram tendo filhos, seus sobrinhos foram tendo filhos, sobrinhos dos seus filhos foram tendo filhos. Eles não foram embora, então foi uma geração morrendo e foi nascendo outra, né? Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu-se deles. Olha. Como eles não foram embora, foram morrendo alguns dos mais velhos, os mais novos foram nascendo. Então, como a família de Jacó era grande, né, tinha muitos filhos, muitos netos já, né, como foi para a terra do Egito, então encheu-se deles, né, encheu-se de hebreus, né, que eles eram hebreus. Entremente se levantou um novo rei, né, sobre o Egito, né, muito tempo depois. Levantou-se outro rei, não era mais aquele faraó também já morreu. Toda aquela geração aqui já morreu. Então foi outro rei com a geração futura, né? Que não conhecera José, né? Então já passou tanto tempo que esse outro faraó nunca nem tinha ouvido falar de José e não sabia que aquele povo hebreu era do descendente de um homem tão respeitado e querido no Egito. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós, né? Porque os hebreus são pessoas muito fortes, muito saudáveis. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se levante com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Eles tinham medo assim, como eles eram mais fortes, tendo guerra do Egito contra a terra dele, eles pelejassem a favor da terra deles, eles vencessem, se fossem embora, então dominassem o Egito, como era a moda de antigamente. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó e a cidade celeiro, Pirom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais multiplicaram, tanto mais se espalhavam, de maneira que se quietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, tijolo e todo trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania serviam. Eles, com raiva, porque eles eram mais fortes do que eles escravizaram ele, né, com um trabalho pesadíssimo, fizeram ele sofrer bastante, no sol, dia a dia, né? Aqui eu assisti aqui que o pai de Moisés, que esse foi verdade mesmo, morreu porque estava doente. Eles deixaram ele passar pouquíssimo tempo em casa, trouxeram ele para trabalhar à força. Então ele adoeceu no trabalho e morreu, né? Era muito duro mesmo a servidão daquela época. As parteiras obedecem a Faraó. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá, dizendo: quando servir de parteiras hebreias, examinai, se for menino, matai, mas se for menina, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem a parteira, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Porque as parteiras temeram a Deus, ele construiu família. Então ordenou Faraó a todos os povos, dizendo: a todos os filhos que nascerem dos hebreus lançareis no rio Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Amém. Então ele fez um decreto para as parteiras, quando fosse fazer o par das mulheres hebreias, fazer um jeito aí, né, delas morrer, os meninos morrer. Mas só que elas temeram a Deus, tiveram pena das mulheres, das crianças, e não fizeram isso. Aí eles inventaram uma mentira para o rei, para o faraó, porque elas eram muito saudáveis. Quando chegavam lá, as meninas já tinham nascido, mas não foi isso que aconteceu. Aí também, então, eles viram que eles não podiam com as mulheres hebreias, que elas estavam também muito fortes,
botou outro decreto que toda criancinha que nascesse, se fosse menino, jogasse no Rio Nilo. Mas fosse menina, não. Porque os meninos é quem iam pra guerra, né? E quem ia guerrear. E que eles achavam que ia derrotar ele. As meninas não, né? A menina nunca vai pra guerra. Quando vai é pra ser cozinheira, enfermeira, né? Então, eles, para lutar mesmo, é só os homens. Então, eles achavam que esses meninos, por ser filho dos hebreus, ia criar saudável como eles, né? E quando acontecesse uma guerra, eles fossem pra guerra e ficassem do lado contra eles, né? Por isso que eles deram essa lei, essa lei horrível, onde já se viu pegar as criancinhas, jogar no rio, tava lendo o show de Moisés. Aí a Miriam, a irmã de Moisés, ficou vendo de longe, chorando, vendo as bebezinhas, as coisas mais lindas, sacudindo no rio. A maior crueldade do mundo mesmo, né? Uma tristeza grande, né? Um pecado grande daquele povo do Egito, não sei hoje em dia, mas antigamente era muito mal mesmo. Eu vi como eles também judiaram do pai de Moisés. O pai de Moisés não podia mais trabalhar, eles açoitando o pai de Moisés. Quando o pai de Moisés morreu, tira isso daí, com maior falta de consideração e desprezo a um ser humano. Não sei se hoje em dia é assim, mas antigamente o Egito era um povo muito mau. Era uma terra rica. Quem era como os Estados Unidos hoje, como São Paulo aqui no Brasil. Quem quisesse arranjar um emprego bom, era só ir para o Egito. Estava com situação financeira ruim, querendo melhorar de vida, era só ir para o Egito. O Egito tinha muita mercadoria, o Egito tinha muito emprego, o Egito era muito rico. Mas em compensação as pessoas eram muito mal mesmo. Não sei hoje em dia, né? Eu acho que hoje em dia tudo mudou. Isso foi no antigo Egito. Deus queira que hoje, né? E houve mais para da propriedade deles, né? Deus queira que hoje eles tenham mudado. Continua sendo um país rico, né? Tem também a China, que é um país muito rico. Tem também Estados Unidos, né? Que é um país muito rico. O Brasil ele é rico assim, falta explorar, né? De exploração, que tem a floresta amazônica, tem um bocado de coisa boa. O Brasil é um país enorme, mas falta exploração. Mas tem muitos países afora aí que realmente é um país rico, né? Rico, ele possui muita riqueza, mas importante não é ser rico e ter riqueza, né? E sim ter paz, né? Para mim faz uma nação ser feliz de toda prosperidade, é a paz. Né? Deus bons governantes e a ordem dessa próxima eleição. Em nome de Jesus, já é semana que entra, né? Nós sabemos votar em nome de Jesus, amém. E que vença o melhor. Amém. Alô? É Pai Senhor. Então agora chegou a hora da palavra para o irmão Raimundo. Vamos ter algum versículo para o dia de hoje? Pai Senhor, louvado seja Deus, para o teu filho, que está feliz na sua missão, a nossa família, da minha filha, da sua filha, da Libra, o Espírito da proteção de mim, e deixar. E vamos lá, né? A gente, a família, a espada, a vida, e a família, a mulher, nossos sobrinhos, parentes, louvado seja Deus, também a pessoas dos pobres, amigos, namorados, casais, aos jovens, e essa questão, né, vivendo as escolas, vivendo a profissão, ser liberto, nosso Jesus. Amém. Vou falar qual é a diferença entre a fé e o fanatismo do vazio. A fé é muito importante. Hoje, e pela fé, né? A coisa. Muita fé é natural, né?
minha fé sobrenatural. Nós, seres naturais, só tem, né? Vencer na vida, né? Quando confia, confiar nas coisas que tudo, seu trabalho, as viagens. E a fé sobrenatural é aquela que acredita, né? Nós acreditamos, nós vemos oração, o pedido e pela vontade do Senhor, né? E sabemos que a segunda vontade o processo de orar de Pai, rapaz, nesse caso, não ter feito a minha vontade, mas a vossa. Agora, o fanatismo é a pessoa que pode tudo na fé, né? No tempo da pandemia, da gente as pessoas que usavam máscara, as pessoas que não usavam máscara, eu não sei não, você não acredita, não? Mas não é questão, porque a enfermidade, ela é imparcial, né? Não escolhe ninguém. A crise, né? Primeiro, descobrir que aquela máquina, ele estava aqui, ficava mostrando que para outra. As pessoas deixam trabalhar, passam certificado, está certo, a pessoa aqui, tá? Aí, Deus assiste, recuperando, vai vir, e tem pessoas que não vão para o médico, não estão olhando para isso, aí vai pela tela, mas o Evangelho diz que precisa ter os médicos antigos, mas tudo doente. É claro que a pessoa deve orar e agradecer pela saúde, mas tem todo o médico faz. O médico a inteligência, o estudo, a medicina e a vida da planta. Passar medicamento e até fazer a cirurgia. Mas as pessoas eles que Deus na vida é tão claro. Eles creem pedir e eles fazem o nome também. E essa Bíblia tem o peito de Deus, a vontade de Deus. Está doente, orou, a palavra de hoje viu na carne. Orou 3 vezes, ele disse, Paula, a minha graça, Pai, não curou, não libertou Paulo daquela enfermidade. Porque sempre vai daquela enfermidade que não curou. Paulo para ele não cair na fé, ou não cair na desobediência, porque ele estava exaltando, e o crente não pode exaltar, né? Achar que é melhor, porque tem dons, que é crente, achar melhor que são outras pessoas que não crente que ele é santo,
mas tudo tem, né? Porque Deus, a pessoa planta semente que é a palavra, né? Prega, outros vem rega e dá um semente de Deus, quem salva é Deus. E pode, não tem Jesus, julgar nem condenar ninguém. Ele reza para quem não é crente, orar, pregar a palavra, plantou semente, outro vai regar, aguar, e não crescimento que não é. Nós somos mensageiros da palavra de Deus, que ensina como é a salvação por Deus Cristo. Porque é o caminho, a verdade, é o único mediador entre os homens e Deus. Às vezes que não deu filho, não deu pai. Você e vai a Deus, não tem. Às vezes são dois dias. A minha força nesse violência é pelo Espírito, é o Espírito Santo que convence a pessoa no pecado, na justiça e no juízo. E aí para nós é pregar para dar semente. Aí outra ali vai regar, outra ali vai falar também, né? Atuar para semente. Essa noção é um dom, né? Esse dom vem de Deus, não se compra, é de graça, é da graça. Pela morte, dessa vez, foi o caminho do pecado. Mas é o primeiro dia do planeta. Às vezes, os pais se perdendo por aquilo que eles creem no nosso jeito. Então, a doença, aí eu fé, passa. Não vou tomar nenhum remédio, não vou tomar nenhum comprimido, não vou usar máscara. Uma dificuldade muito mal por causa disso, né? Problema de adaptação, acreditando até o próprio Deus, porque tem fé, porque é acreditar. Eu gosto de ser pai, ele deu a fé com humildade. E está escrito na Bíblia que acontece para que quem não crê, isto é, a doença vai ser letada. Acontece aqui. Porque a enfermidade, a doença, ela é imparcial. E faz parte, né? Da consequência do pecado da doença, do pecado também do homem. E tornou o humano fraco. Por Adão e Eva não pecaram, eles tinham condições. Não existiam, não aconteciam, nem morriam. Mas o pecado o homem ficou fraco, sobre as doenças. Porque a fé, ela é importante na salvação do homem, mas não esquece do homem é pecado.
Deus constituiu os médicos, tudo também, a pessoa na doença, a enfermidade, procurar o médico. E orar e segurar. Mas se orar e a cura não vem, vá para o médico, porque o médico é para o nada tem que levantar até que eu tal, e até que creio, mas depois Deus não faz, porque Deus leva aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Aquilo que o homem pode fazer. Agora, quando o homem não pode fazer, que Deus quiser, Deus não vai e antes da vontade de Deus. Porque se Deus curar todo mundo, quando quiser também orar, ninguém morria de doença. Ninguém morria de coisa. Até ele mas de doença ninguém morria. Porque Deus curava, a gente orava e Deus curava. Mas não. Deus instituiu os médicos justamente para tratar da enfermidade. O que o homem pode fazer, Deus não faz. Em nome de Jesus, agradeço tudo que está. Amém. Amém. Então agora vamos para a nossa oração final, né? Com um copinho com água. Quem estiver assistindo, pega o seu copinho com água. Como o Raimundo diz mesmo, a gente pede a Deus e recorre aos médicos também, né? Que Deus foi quem deixou os médicos para ajudar as pessoas. Mas então agora nós vamos agora orar, né, a Deus, né? Não é o médico, né? Vamos pedir a Deus, né? Amém. Aleluia. Então vamos ler o nome do pessoal que está no caderninho para o mês de setembro. Oração para o irmão Raimundo, ele que nos fala de Mossoró. Também de Mossoró, minhas irmãs Rogéria, Rosália, meu sobrinho Ranaílson, meu cunhado João Batista, Ana Elione, minha sobrinha Mariana, Rodolfo Fernandes, Chiquinho Feitosa, Ritinha Cico, Zé Caé, Juquinha, Sônia e Sandra, Daniel, Creuziene, Zé Campeiro, Severina e demais carentes de oração. Nós também temos toda a família, também temos a família de filhos. Então, três, mas graças a Deus, nossa família, nós falamos, família, aleluia, e nós canais também com vocês, Rosália, Rogéria, e louvado de Deus, meus netos, seis, meu sobrinho, são 8, e louvado seja Deus, meus parentes, amigos, meus amigos, meus amigos ali, São Paulo, sua família, os nossos vizinhos, os companheiros estão aí, né? Os quintos e participando
obrigado pela programação nacional e evangélica, pela Rádio Antônio, Matheus. Geração também dos exercícios, dando bem graças a Jesus. Bem que aleluia, louvado seja Deus, dos namorados, todos casais, pelos jovens. E ainda tem a relação aí que leu e Deus chegando com perdão, perdão, compaixão, misericórdia, curando culpas, mal e fazendo o grande lá, que é a salvação. Aleluia. Desejando um bom domingo para toda a nossa filhos que estão aí para a praia, para o sítio, para a fenda, né? Então, querendo chegar mais a Deus e gostando, seja perto, seja longe. Graças a Deus, louvado Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E se Deus quiser, consagra estas mulheres e do agir, conviver contigo na alma desse copo e consagrar seu jeito na sua vontade, pela sua compaixão e misericórdia, por democração pela da cura. Então vamos confiar em Deus, na sua compaixão, no perdão do nosso pecado, na sua misericórdia, para receber esta alma a ser cruzada. A nossa cura, louvado seja Deus, porque para Deus não existe impossível, quando Ele quer operar pela sua vontade, que nos sai na terra, bem portanto, nós queremos que Ele quer confiar pelo seu Deus, pela sua misericórdia, pela sua vontade. Nós vamos ver perfeição, e não precisamos ter a grande Deus, e Ele, aleluia, nós iremos vontade. Diante da sua misericórdia, e da sua vontade, que é soberana, a como bebê não quer. Amém? Amém. Então, por aqui vamos ficando. Já dá a todos uma boa tarde, um feliz domingo, feliz culto. E uma semana abençoada, cheia de bênçãos e vitórias, semana da eleição. Que vença o melhor. Então, até amanhã, de 1h, se Deus quiser. Amém. Então, seja bom dia a todos, na proteção divina e a paz de Deus a todos. Amém. Aleluia a Deus, pelo livramento, em nome de Jesus. Amém. Amém.